Diálogos, o podcast de comunicação, mobilização e advocacy sobre tuberculose. Olá a todas, todos e todes que estão nos ouvindo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Diálogos, o podcast de comunicação, mobilização social e advocacy sobre tuberculose. Eu sou a Carla. E eu sou o Leandro, e hoje vamos falar sobre o engajamento comunitário em pesquisas de TB no cenário nacional e internacional. E para isso nós trouxemos dois super convidados muito especiais hoje. Um é um velho ativista da AIDS e da tuberculose. Ézio, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Você pode rapidamente apresentar as suas frentes de trabalho hoje? Obrigado, Carla, pela introdução. Agradeço muito o convite. É um prazer estar com todas e todos. A iniciativa do Projeto Logos é extremamente importante para a capacitação e fortalecimento do ativismo no Brasil. Atualmente, eu estou coordenando o engajamento comunitário num estudo grande que se chama STREAM, que é para comparar métodos de tratamento encurtados para a tuberculose multiresistente. Então, são várias frentes que a gente atua no ativismo, que é uma coisa comum a todos nós, velhos ativistas, que é trabalhar em várias frentes, onde a gente concilia o trabalho técnico com o trabalho político e mesmo social, eu diria. Pois é, ativista é esse ser multifacetado, né, Ézio? Para iniciar nosso papo, assim, eu queria que tu falasse um pouco para a gente qual é o papel principal que o engajamento comunitário em pesquisa em TB tem hoje junto ao movimento social. E, além disso, como que, diante de tantas necessidades, a gente consegue torná-lo prioridade ou, ao menos, constar entre as prioridades do movimento? Carla, eu entendo que, particularmente para os brasileiros, para os ativistas brasileiros, considerando o histórico que nós temos da formação do SUS e da participação social e do fato de que o SUS prevê a participação de representantes das pessoas afetadas, etc., a participação social é o papel principal do engajamento comunitário em pesquisa. Eu entendo que participar de um acompanhamento de uma pesquisa é um direito e um dever dos ativistas. Direito e dever, eu vou repetir isso, porque eu acho que nós representamos interesses das pessoas afetadas e é um direito da sociedade civil participar daquilo que vai refletir na sua vida pessoal. O engajamento comunitário em pesquisa permite que os representantes das comunidades afetadas participem na definição dos desenhos de pesquisa, do seu desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento da pesquisa, participem trazendo a perspectiva das pessoas afetadas, que vão ser os usuários, no final da conta, dos produtos desses estudos, e estejam envolvidos na divulgação dos seus resultados e nas implicações, que não é uma, são várias, para transformar os resultados de pesquisa em políticas públicas que beneficiem diretamente as pessoas afetadas. O engajamento comunitário tem o benefício secundário, e isso eu acho que é muito importante, de fortalecer as capacidades técnicas do ativismo, ou seja, garantir a participação efetiva e significativa na definição das políticas públicas. O que eu quero dizer com isso? O ativista ganha com isso. É um dever que fortalece e enriquece a vida do ativista. Tem uma questão com relação à sua pergunta, que é a questão da prioridade diante do cenário difícil que nós temos e que enfrentamos com poucos recursos, etc. Eu diria que é um esforço que certamente não vai ser de todos os ativistas, mas é uma questão fundamental e estratégica. Eu volto a dizer que o principal ponto do engajamento comunitário e pesquisa é o fortalecimento técnico e político do ativismo. A pessoa que se engaja e começa a acompanhar um estudo, se abre diante dele um leque de informações e de frentes que beneficiam a todos, beneficia ela pessoalmente, porque ela vai se enriquecer, ela vai se capacitar, ela vai ter condições melhores técnicas de discutir qualquer tema, e ela vai exercitar a sua participação não só em discussões técnicas, mas principalmente em discussões políticas depois. E ela vai fazer o que eu digo que é, no meu entender, uma obrigação
de nós ativistas, que é criar essa ponte, ou seja, dialogar entre as comunidades afetadas, participem das decisões que vão modificar a sua vida. Então, é uma oportunidade de mobilização generalizada, eu diria assim, porque beneficia todo mundo. Ninguém perde quando há engajamento comunitário em pesquisa. Algumas pessoas pensam que há perda, por exemplo, quem não estava acostumado a dividir informações pode achar que é uma perda, mas isso não é para o lado dos ativistas, isso é um outro problema. Com certeza, o engajamento comunitário em pesquisas ele traz novos desafios e abre novas janelas no movimento social. A relevância disso é muito clara. Mas o acúmulo de dificuldades, de limitações, problemáticas que ameaçam até coisas básicas como o acesso e a garantia de direitos nem sempre eleva esse ponto como prioridade, né, como você falou. A gente queria saber de você qual é a maior dificuldade para motivar os ativistas a participar desse segmento de controle social. Né? O que motivaria o acompanhamento de pesquisas a ser o cotidiano do ativismo? Obrigado, Leandro, pela pergunta, e é o que você acabou de comentar. Eu acho que existe uma limitação de recursos. Esses recursos são de várias ordens. Existe a questão de que a maioria dos ativistas eles trabalham, como o que se diz num termo latim, pro bono, ou seja, sem vencimentos, né? De forma voluntária. O engajamento comunitário em pesquisa ele requer aprofundamento, requer capacitação, que é uma oportunidade genial de educação. A gente aprende muito com o engajamento comunitário, mas ele requer tempo, ele requer dedicação. A gente não faz isso simplesmente participando de uma reuniãozinha e virando as costas e indo embora, esquecendo aquele assunto. Você tem que se aprofundar para você entender e participar de forma consistente. Ele exige dedicação, tempo, e muitas vezes esse tempo não é remunerado. Essa é uma grande questão. A outra coisa é a capacitação, ou seja, o esforço de se capacitar tecnicamente. O que eu quero dizer? É aprender a manusear alguns documentos técnicos, desmistificar os documentos técnicos, a gente olha um protocolo de pesquisa, a gente olha um artigo científico e a gente fica apavorado com aquilo lá, ou vê uma tabela e fica apavorado. A gente não vai aprender tudo, mas eu diria que o que mais desestimula, mais que tudo, Leandro, é exatamente esse esforço que a pessoa tem que dedicar, porque não é pouco. O engajamento comunitário em pesquisa exige dedicação. Não dá para fazer isso de forma aleatória, pontual e muito isolada. Ela precisa de senso de continuidade. Essa, na verdade, tu nos apresenta aqui uma série de barreiras, né, que os ativistas enfrentam para, de fato, conseguir se engajar no acompanhamento de pesquisas, né? Tu falaste muito bem, assim, que uma das barreiras que os ativistas enfrentam são as barreiras técnicas, né? Então, trabalhar ou fazer acompanhamento comunitário de pesquisa exige, né, uma capacitação técnica para isso. E a gente sabe também que um dos problemas que a gente tem aqui no Brasil, por ser um país lusófono, são as barreiras linguísticas, né? A gente sabe que o grande arcabouço teórico que se tem sobre o assunto, ele prioritariamente inglês, e isso também significa uma outra barreira, né, para os ativistas nesse processo de formação. Enfim, é um terreno bastante árido, né, e que exige muito do ativismo, e que existe muito do ativismo do ativista de forma voluntária. Mas eu queria te trazer uma outra questão, assim, que em longos anos trabalhando com engajamento comunitário, a gente também percebe, eu queria ver a tua percepção sobre o assunto. Tu acredita que ainda existe uma resistência por parte dos pesquisadores em conviver com acompanhamento comunitário, então, de se relacionar com ativismo e entender o papel do acompanhamento comunitário nas pesquisas, assim? Como é que tu vê esse cenário de aproximação, né, entre esses dois atores que são tão importantes nesse contexto, né, que é o pesquisador, né, que é este ser que muitas vezes está lá no seu lugar, né, acadêmico e de detentor de saber, e o ativista, que tem toda uma trajetória que é muito mais orgânica e que é uma trajetória muito mais ancorada no cotidiano, na intervenção do cotidiano e na intervenção política.
Obrigado, Carla. Eu acho que meio você já respondeu a questão. Eu acho que existe uma situação em que nós que viemos da AIDS, que viemos do movimento da AIDS, aprendemos a formular não só as questões e a direcionar para onde queríamos ir conjuntamente. Nas pesquisas específicas da tuberculose, é um terreno mais árido e mais difícil, porque ele já estava institucionalizado, digamos assim. Os pesquisadores em HIV e AIDS eles já estavam, acho que eu diria, desde o seu início, acostumados com esse elemento comunitário. Os da tuberculose, não. Existe uma relação muito vertical na tuberculose. A tuberculose, eu diria, eu digo, as pessoas não gostam que eu diga isso, mas eu acho que ela tem uma característica autoritária, no sentido de que ela faz com que o saber médico seja prioritário e que quase que desvaloriza outros saberes, mesmo das ciências sociais, das ciências políticas, das ciências humanas, que são tão fundamentais para definir as diretrizes para o enfrentamento da doença. Hoje, eu estava discutindo com uma pesquisadora, colega internacional, e ela estava mencionando exatamente isso. Por exemplo, a resistência, nós estamos trabalhando, e olha, estamos trabalhando com muito sucesso e muito reconhecimento internacional no estudo STREAM, e a gente ainda enfrenta, às vezes, alguma resistência de pesquisadores achando que essa questão de engajamento comunitário não é tão importante, porque acho que a gente já faz o trabalho. Enfim, então eu acho que são coisas que são importantes. Existe resistência ainda. No Brasil, a resistência é muito clara. Eu acho que a gente está hoje ganhando adesões, eu diria assim, de pesquisadores convidando os ativistas a participarem de pesquisa, mas isso é uma coisa nova, né? Isso é uma coisa que está se transformando agora. Mas existe, sim, esse cenário está mudando. Eu diria que nos últimos 20 anos o que eu vi foi uma transformação absolutamente radical desse cenário. A gente tem hoje o mundo da tuberculose é bastante mais amplo, diversificado, mais democrático, bastante, eu não diria pouco não, bastante menos vertical, e a mobilização social e particularmente o engajamento comunitário em pesquisa, ele é fundamental, ele tem um papel fundamental nesse aspecto. Eu volto a dizer que o elemento principal dessa questão é estratégico, porque na medida que você democratiza a informação e que você faz chegar a informação técnica, científica para as pessoas que precisam saber, você fortalece a todos, ninguém sai perdendo. As pessoas que estavam nas suas ilhas de conhecimento e de autoridade, elas ficam, obviamente, se sentindo ameaçadas. Tem um elemento novo ali. O que esse elemento vai questionar a minha autoridade, digamos assim? Mas ele percebe com o tempo, e isso é uma experiência longa que eu tenho com um monte de CCPs que eu participei, que eu criei, outros que eu participei ao longo de muitos anos, é que os próprios pesquisadores reconhecem os benefícios. Mas os ganhos, Carla, eles podem sempre andar para trás. Os ganhos não são definitivos em nada na vida, né? A gente ganha e pode perder. Tem coisas que a gente esteve melhor já no passado e regredimos, né? Participação, você trouxe pontos muito importantes, né? E com certeza vão gerar muita reflexão aqui. Hoje a gente também tem o prazer de ter aqui conosco, nesse episódio, a Luciana Camil, que é gerente de projetos de engajamento comunitário para a América Latina, que vai nos falar aqui inicialmente um pouco de sua trajetória. Tudo bem, Lu? Tudo bom, Leandro? Bom, então falar um pouco de mim, né? Eu tenho uma experiência no campo de HIV/AIDS já há alguns bons anos, tanto do ponto de vista né, do ativismo. Eu trabalhei na BIA por aproximadamente 7 anos. Eu fui convidada para participar da rede, né, da rede HVTN, no qual eu hoje sou gerente de projetos de engajamento comunitário, né, para os centros aqui no Brasil e também na América Latina. Integrei certos grupos de trabalho dessas redes, que essas redes têm grupos de trabalhos globais,
e também do Community Partner, né, que é um grupo que perpassa as 5 redes financiadas pela UNAIDS. Então, essa é a minha trajetória, né, em termos de trabalho com a participação da comunidade em projetos, mais recentemente biomédicos, mas antes também com projetos de intervenção. Obrigado, Lu. Muito bom ter você aqui com a gente, né? A primeira questão que a gente quer debater com você é sobre essa importância do engajamento comunitário, né, como uma nova demanda do movimento social, né? Ouvindo aí o que o Ezio ponderou, o que você acha que ainda precisa para elevar a participação comunitária no engajamento comunitário de pesquisa no nível global? Então, Leandro, agradeço né, o convite desse podcast sobre essa temática importante no campo das pesquisas clínicas e, sobretudo, a relevância, né, da representatividade da comunidade, tanto no nível local como também global, e que a gente ainda precisa muito falar sobre isso. Acho que o Ezio já mencionou isso na fala dele, né? E essa discussão precisa ser, sim, retomada na pauta do movimento, né? E o conhecimento que a comunidade produz tem a mesma importância do conhecimento produzido pela pesquisa clínica. O engajamento comunitário é um componente-chave no processo da pesquisa clínica, antes, durante e depois, né, na divulgação dos resultados, e também como implementação em política pública. Acho que o Ezio também trouxe isso muito bem. E a comunidade é uma parceira na pesquisa e tem a sua voz ativa. E a filosofia do engajamento comunitário ela está muito baseada num documento de orientação que foi publicado pela UNAIDS e a VAC, que é intitulado como Good Participatory Practices, né? GPP, a sigla em inglês, que a tradução ficou como Boas Práticas de Participação, Diretrizes para Ensaios Biomédicos de Prevenção do HIV, que já teve 2 revisões, né? A última foi em 2011, onde redes e membros do Comitê Comunitário Assessor fizeram contribuições muito valiosas para a edição inicial das diretrizes, e as mudanças ficaram, então, refletidas nessa versão mais recente, que a gente tem isso em diversos idiomas, então a gente também tem em português. A gente tem conhecimento de que importantes pesquisas clínicas foram encerradas ou ameaçadas de terem sua continuidade em decorrência de uma ausência ou uma inadequada participação comunitária, ou mesmo uma falta de segurança para os participantes ou para as participantes da pesquisa, o que acabou levando a algumas controvérsias, falta de transparências, incertezas e até mesmo a ausência de um consenso nas questões éticas. E, ao contrário, a gente sabe também que uma autêntica participação comunitária pode colaborar para que as pesquisas possam transcorrer de modo tranquilo e atendendo às demandas da comunidade, né? Investimento para as atividades a serem desenvolvidas na comunidade é o mais importante. Ela é necessária e ajuda a cultivar o senso de pertencimento da comunidade, e com isso se constrói uma relação mútua de confiança, né, entre o pesquisador e a comunidade. E respondendo à sua pergunta, né, do que é preciso para garantir maior participação a nível global, sem dúvida nenhuma, é investindo na comunidade, no saber que a comunidade detém no nível local e o quanto dessa expertise pode contribuir no desenho de estratégias e até mesmo ideias, conceitos, né, para as novas concepções de pesquisas clínicas no campo da prevenção e também no campo do tratamento. A responsabilidade do CAB inclui rever protocolo de estudo, e aí também, né, o termo de consentimento, servir como uma espécie de grupo focal para o desenvolvimento de novos materiais e as mensagens que a gente quer direcionar para a comunidade, aconselhar sobre estratégias educativas, eventos locais que essas atividades podem ser, que tenham um peso importante para serem realizados. Estava te escutando aqui, fico pensando que avançar nesse terreno de engajamento comunitário para acompanhamento de pesquisa, ele exige uma série de ações articuladas, né? Porque muitas são as barreiras para que efetivamente as comunidades afetadas elas possam se engajar de forma efetiva no acompanhamento comunitário, né? Uma delas, tu trouxeste muito bem essa questão da linguagem, né? E eu acho que ela transcende também a questão da falta de não conhecimento do inglês, né? Que é a língua
que acaba predominando nesses espaços, né, quando a gente pensa em nível global. Acho que a gente tem outras questões que são importantes, como as próprias barreiras da linguagem que a linguagem técnica coloca para os ativistas, né? Que é essa falta de familiaridade com alguns termos. Então, quando tu te confronta, inclusive às vezes com material de formação, eles são extremamente técnicos, né? E isso dificulta o entendimento do material, né? E quando a gente se confronta com um protocolo de pesquisa, essa mesma questão acontece. E às vezes, quando a gente se debruça sobre os resultados da pesquisa, isso também acontece, né? Então, acho que uma barreira importante é essa decodificação da linguagem técnica, né? Ela é um desafio para as comunidades e para que as comunidades possam, de fato, acompanhar efetivamente as pesquisas de forma mais presente. Queria ver contigo quais são as ações que estão sendo desenvolvidas para diminuir essa lacuna e que exemplos tu nos traz, nos aponta, assim, como mais emblemáticos nesse campo. Oi, Carlinha, eu acho que isso é uma pergunta muito interessante e nevrálgica no campo, quando a gente fala da participação comunitária em pesquisa, né? Porque muitas das vezes os achados das pesquisas acabam não conseguindo alcançar, né, essa comunidade-alvo, pois vêm imbuídas, né, de jargões médicos e que não fazem parte do cotidiano da comunidade, né? E, por isso, mais uma vez, a importância, né, do CAB na revisão desses materiais de divulgação das pesquisas que acabam que são produzidos e direcionados, né, para a comunidade. Então, é importante se avaliar qual é o formato desse material, qual o tipo de mídia, a linguagem mais apropriada que se pretende alcançar. E no desenvolvimento desse material, eu saliento para a necessidade que a informação precisa ser compreensível, né? E o que isso significa, né? Significa que a gente precisa assegurar o entendimento do que se trata essa pesquisa, entender quais os objetivos da pesquisa, né? E se de fato esses objetivos conseguiram ser respondidos. A linguagem precisa ser inclusiva, ou seja, precisa contemplar a questão de raça, cor, idade, diversidade de gênero, a importância de não ter, né? A importância de ter uma linguagem respeitosa e não discriminatória. Então, o que tem sido feito é investir nessas diversas formas de disseminar o conhecimento, e alguns centros, inclusive, têm um profissional de comunicação que fica responsável por fazer postagens, além da equipe de aconselhadores que realizam grupos focais com membros do CAB, ativistas, stakeholders, lideranças comunitárias, religiosas, né, para validar esse material, para justamente ver se a tradução do conhecimento está de maneira plausível, né, entendível, sensível às dúvidas da comunidade, né? E quando a gente pensa num exemplo emblemático de tradução da ciência, sem dúvida nenhuma o movimento de AIDS no início dos anos 80 e 90, né? Como é que a expertise das pessoas vivendo com HIV/AIDS influenciou as pesquisas clínicas a partir do ativismo que se organizavam, né? E eu acho que o movimento de AIDS acaba sendo exportado para outros campos, né? De quanto a participação de engajamento comunitário na tradução desses protocolos para a comunidade foi fundamental, né? E um outro exemplo que eu gosto de trazer foi o que aconteceu aqui no Brasil em 2003, quando o CAB de vacinas para o HIV enfrentou para derrubar a barreira linguística que enfrentamos aqui na avaliação das pesquisas clínicas a serem desenvolvidas aqui no nosso território. E nessa ocasião, os membros do CAB solicitaram que o termo de consentimento livre e esclarecido e também o protocolo da pesquisa fossem traduzidos para o português. É claro que isso não foi nem um pouco fácil pedir para os patrocinadores que esses dois documentos precisavam ser traduzidos. Então, o CAB lhe explicou, né, para os patrocinadores que seria muito importante que esses documentos fossem traduzidos para serem lidos na língua nativa, que o input da comunidade era fundamental. Isso levou algum tempo,
mas o CAB conseguiu, né, lograr e obter esses documentos em português. E essa é uma experiência, né, é um aprendizado, sobretudo da importância da confiança, né, entre o CAB e a equipe de pesquisa. E, para terminar, a comunidade mais afetada e informada contribui para os maiores avanços científicos, né? Então, é importante que a gente invista cada vez mais em capacitar as comunidades, os ativistas, as lideranças, os parceiros. E quando os membros da comunidade são parceiros na ciência, as pesquisas podem ser mais facilmente aceitas, apoiadas, e para atingir esse objetivo e manter esses padrões necessários, a gente precisa que a equipe de pesquisa e as comunidades entendam como são os seus papéis, né? Como eles se cruzam, né? De maneira de compaixão, humildade e sensibilidade. Isso mesmo, Lu, muito bem, mas tem uma luta, né, de manchar esses dialetos que fazem com que as comunidades acabam não se distanciando dessas questões, né? É preciso derrubar essas barreiras para poder entender melhor o que se fala, né? Lembrando sempre, Lu, que a comunicação é sempre um poder, né? Quanto mais nos comunicamos, mais entendemos o nosso redor e, como consequência, a gente mais se compromete com as causas também, né? Nos países que têm alto índice de pobreza, de analfabetização, de violências variadas e vulnerabilidades imensas, sobreviver no dia após dia é o maior desafio, né? E esses sistemas como o engajamento de pesquisa, o envolvimento das comunidades, acabam meio que passando ao lado, né? Assim se nota que as comunidades mais vulneráveis, as excluídas, as empobrecidas, elas acabam ficando muito à margem disso, né? Olha quanta coisa a gente falou aí de necessidades, né, que às vezes não são prioridades desses grupos, embora essas mesmas comunidades, né, elas sejam constantemente recrutadas para participar das pesquisas, né? Na sua visão, com o crescimento da pobreza, né, como que isso impacta no engajamento do acompanhamento comunitário? E quais seriam as ações conjuntas que se poderia fazer de forma realista para minimizar esse problema? Então, essa pergunta também é outra pergunta chave, e agradeço, Leandro, a pergunta. Então, essa questão nos remete imediatamente a uma reflexão sobre ética em pesquisa, né? Toda a regulamentação ética que existe em relação à pesquisa científica tem como objetivo, então, proteger o participante da mesma, né? A bioética, que rege toda e qualquer pesquisa, enuncia a autonomia e a autodeterminação como primeiro princípio a ser observado no campo não só da pesquisa, mas também no campo do tratamento. E, ao tratarmos o tema de vulnerabilidade do ou da participante da pesquisa, inexoravelmente estamos tratando de pessoas com uma capacidade de autodeterminação, de autonomia diminuída. O aumento da pobreza em todo o mundo cria um conjunto populacional de pessoas vivendo carências das mais variadas formas. E essas carências criam situações de vulnerabilidade, cria-se comunidades vulneráveis em decorrência da pobreza. E a questão que foi feita, no primeiro momento, né, diz ao recrutamento dessas comunidades vulneráveis para participar de pesquisas. E, para responder essa inquietação, a gente precisa observar dois cenários. Um é das populações empobrecidas, excluídas, marginalizadas, impossibilitadas, né, de participar do usufruto desses bens materiais produzidos pela sociedade, inclusive ter uma educação e uma formação de qualidade que possa possibilitar, né, compreender a importância das pesquisas clínicas, e se estão saudáveis e não necessitam de tratamento médico, né, hospitalar, tem uma tendência de não participarem no primeiro momento de pesquisas por inúmeras razões, seja preconceito, estigma, discriminação, estou sendo utilizado para ser cobaia, né? A gente escuta isso. E quando participam, através do recrutamento, é porque foram sensibilizados sobre a importância da sua participação. Na verdade, revelam, né, um certo altruísmo em contribuir para ajudar, né, a ciência a encontrar uma nova forma de prevenção, tratamento que a ela imediatamente não irá beneficiar. Esse é um problema que as equipes de engajamento comunitário devem olhar com bastante atenção. E algumas ações a gente pode aqui, citar que possam colaborar e mitigar um pouco dessa questão, que é uma questão
que vai muito além do campo da pesquisa, né? Quando a gente fala de pobreza, a gente está falando de toda uma sistemática que precisa ser revista no campo social, econômico, enfim. Então, uma das ações que eu acho que podem ajudar a diminuir seria conduzir atividades que aumente a alfabetização das comunidades sobre o que se trata né, a pesquisa, para as pessoas entenderem que elas não são cobaias, elas têm toda uma documentação em que elas precisam ler, assinar se estão de acordo ou não. Se não tiverem de acordo, isso em nada vai interferir se ela já faz parte dentro daquele centro de pesquisa, em outra forma de atendimento. Estabelecer manter, né, uma presença, eu já falei isso, mas eu gosto de revisar, contínua a longo prazo, dentro das comunidades, independente se o estudo terminou de incluir novos participantes. A atividade de engajamento e de educação, ela é permanente, a atividade de educação ela é permanente, ela não tem um início, meio e fim, como tem a pesquisa, né, quando quer testar uma droga, ou tanto a prevenção quanto para tratamento, ou mesmo uma vacina. Conduzir essas atividades que fomentem, né, o relacionamento com os principais grupos, eu já falei isso, com os grupos locais que influenciam aquela comunidade, sempre manter essa relação bidirecional com os comitês comunitários, e o QEB é essa ponte, né, entre a comunidade e a pesquisa, então ele está no meio desse campo, né? Então é super importante a sua ação, e conhecer a importância da sua ação, né? Então a gente precisa cada vez mais sensibilizar o ativismo para a importância de estar dentro desses comitês, e promover a disseminação dos resultados das pesquisas de forma muito sensível, compreensível ao entendimento leigo. Então, Lu, estava te ouvindo aqui e fico pensando que ainda tem um outro desafio, né? Quando a gente pensa nesse campo dos direitos, da garantia dos direitos das populações que são incluídas nas pesquisas e das comunidades, né? Que é como é que a gente consegue realmente comprometer todos os atores que estão envolvidos nessa pesquisa, para que os achados das pesquisas, para que os achados das pesquisas eles sejam traduzidos em políticas públicas de saúde e realmente impactem no cotidiano dessas pessoas, dessas comunidades, né? Que realmente possam ser percebidos como benefícios para a comunidade, né? De forma mais efetiva, né? Eu queria agradecer imensamente a Luciana Câmel, ao Ezio Távora. Muito, muito obrigada pela presença de vocês. Vocês trouxeram uma série de questões que vão nos instigar, né, e vão nos inquietar também, né? Mas além disso vão nos dar algumas pistas, né, e trazer alguns pontos para que a gente possa pensar, né, em trilhar melhor esse caminho do engajamento comunitário em pesquisa. Este podcast é parte do projeto Logos e conta com o apoio da Rede Brasileira de Pesquisadores de Tuberculose, a Rede TB, e financiamento da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Até a próxima! Diálogos, o podcast de comunicação, mobilização e advocacy sobre tuberculose.